Eu sei que todos estudaram bem a lição, de forma que também não a vou repetir. Tem aqui uma lista de reis que, para quem lê a Bíblia, parece fácil, mas quem estuda na universidade não corresponde a nada. De forma que temos de ter cuidado em termos um diálogo com as pessoas que estudam de outra maneira. Temos o Ciro I, temos o Ciro II, o Grande, temos Cambises, Dario, Xerxes, Taxeres. Isto faz lembrar a lista dos primeiros reis de Portugal, quando nós estudávamos há 50, 60 anos, que estudávamos os reis de Portugal e só sabíamos os nomes deles, mas não sabíamos mais nada do povo. Bom, isto é um pouco a mesma coisa. E eu vou-me permitir, já agora digo-lhes um pouco do meu interesse nestes dois livros, ou neste tempo. Uma vez fiz uma semana de estudo destes dois livros na Conferência Geral e a minha ideia era demonstrar para que é que isso serve hoje na nossa vida, não apenas conhecimento bíblico. Depois, o coronel Steenbakken, que estava lá, que era enfim, dos serviços militares, convidou-me a vir a Darmstadt, na Alemanha, e eles reuniram os militares americanos dos vários sítios da Europa para estudarmos Esdras e Neemias. E fizemos isso também. E recentemente, há poucos anos, dei um seminário na Universidade Católica sobre os paralelos entre a história persa e Gênesis. Bom, isto para dizer que o que vamos hoje procurar introduzir, procurar informar, é algo que procuro também servir de lição para a nossa vida. Portanto, isto não vai ser uma aula de história, nem uma aula de, enfim, de coisas esotéricas, mas queria, em primeiro lugar, já que estamos aqui em conhecimento geral, eu quero ter a certeza que estamos todos a falar da mesma coisa e que pensamos da mesma maneira. Digam-me, por favor, quando nós falamos da Pérsia, o que é a Pérsia hoje? Digam? É o Irão. Quando falamos dos rios Tigre e Eufrates, falamos de quê? Como? Iraque, hoje. E na Bíblia? Babilónia. E antes da Bíblia? Antes da Bíblia. Tigre e Eufrates. Jardim do Éden. Pois, é que isto é um ponto de ligação que nos mostra que a história que vem no Gênesis, nos primeiros capítulos, tem dois rios. Claro que ninguém faz a pergunta porque é que esses dois rios aparecem no Jardim do Éden. Depois há o dilúvio que tudo cobre e tudo transforma, e hoje ainda os temos. Claro que essa pergunta preferimos nem fazer nem responder, mas, parecendo que não, para pessoas que gostam de estudar a Bíblia, como os adventistas, penso eu, isso o que é que nos está a dizer? Que há um elo desde o princípio da criação até hoje, e que passa pelo Irão, e que passa pelo Iraque, e são os mesmos dois rios, Tigre e Eufrates. Os outros rios, porque havia mais que dois, mas os outros rios não aparecem hoje, mas estes dois aparecem. E isso é importante para mostrar que aquilo que vem na Bíblia é real, não é folclore, não está inventado, não é adaptado. São os mesmos, Tigre, e então tem os mesmos nomes, que há muita coisa que mudou de nome. Naquele tempo, Babilónia, hoje chamamos Iraque e chamamos Irão. Essas coisas mudaram de nome, mas os dois rios não mudaram de nome, são os mesmos. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, nós falamos de Abraão. Não está na lição, mas está na Bíblia. De onde é que saiu Abraão?
A terra era do pai, depois ainda foi morar noutros sítios, não vamos entrar nisso, mas o pai morava em Ur dos caldeus. Onde ficavam os caldeus? Nos mesmos países de que estamos a falar. Ou seja, a história de Abraão, já estamos em 1960 e tantos anos antes de Cristo, que Abraão saiu dessa terra, com outros nomes, mas do mesmo sítio. Agora, saltemos um bocadinho estas coisas e vamos perguntar, ele recebeu a terra, qual terra? Abraão. Como? A terra prometida, ele recebeu? Que eu saiba, não. Só 400 e tal anos depois é que receberam. Ele mesmo, para enterrar a esposa e a família, teve de comprar a um estrangeiro. Porque ele não tinha nada. Não tinha nada. É que às vezes nós pensamos, Deus promete-nos, pois, Deus promete-nos, por exemplo, a terra, a Nova Jerusalém. Há quantos anos? Há muitos anos. Já nos deu. Pela fé. Mas ainda não estamos lá, ainda estamos em... Isto é Setúbal aqui, estamos em Setúbal. Bom, não é bem a mesma coisa. Agora vejam o seguinte, Abraão sai daquela terra, vem para o que nós chamamos a terra prometida, onde havia os cananeus, havia os jebuseus, havia, enfim, povos que não eram crentes em Deus. Muito bem. Ele chega ali e tem tudo bom, sim ou não? Como é terra prometida? Não. O que é que ele encontra lá ao fim de meia dúzia de anos? Como? Fome. Pois, tem fome. Quando se tem fome, podemos dar muitas lições aos outros, mas o que é preciso é comida. Preciso é comida. E ele onde é que foi para arranjar comida? Foi ao Egito. Esta é uma das primeiras lições importantes para nós. Deus fala sair de onde? Fala sair do que era Dante, que era a Babilónia. O que é que quer dizer Babilónia? Como? É confusão, é. É confusão. Ele sai da confusão e vem para uma terra de pagãos. Também não era muito melhor. E quando ali chega, tem fome porque não há comida. Ainda não pensaram quantas pessoas é que ele dava de comer por dia. Mas quando ele vai à guerra, leva, diz a Bíblia, 300 militares. Pessoas tipo mercenários com ele. O que é que significa 300 pessoas com ele? Que tem outros tantas mulheres, que eles eram todos casados, são 600. Mas pelo menos um filho por família dá 1000. E o Abraão tem de dar comida a 1000 pessoas por dia, sem ter terra nem ter nada dele. Bom, onde é que ele foi buscar essa comida? Não sei. É a mesma que os pardais vão buscar e ninguém lhes dá nada, a não ser o que nós deixamos nas migalhas. Mas Deus cuidou dele. Mas para onde é que vai Abraão quando tem fome? Vai para o Egito, ou seja, Abraão não volta de onde tinha vindo. Vai exatamente na direção contrária ao sul. E o que é que faz no Egito? Arranja comida e depois? Isto aqui é muito bom. E imigrou, foi assim? Voltou aonde Deus o tinha mandado. E o voltar onde Deus o tinha mandado mostra que ele de maneira nenhuma vai voltar de onde vinha, mas vai voltar para onde Deus o tinha mandado. Isso é muito importante. E várias vezes acontece com Abraão, acontece com Jacó, acontece com José, acontece mais tarde com outros, até com Jesus. Jesus ainda bebé levaram-no para o Egito. Mas é o sítio contrário daquele de onde o povo de Israel veio. A família de Abraão. Agora vou-lhes fazer uma pergunta. Alguém sabe os deuses, figura dos deuses principais de Babilónia no tempo de Abraão, de onde ele veio? Portanto, aquilo era pagão. Eles tinham deuses. Alguém sabe o nome, alguns desses deuses?
Ajudem-me. Eu não tenho aqui, porque hoje não é dia de mostrar slides, mas um era, e temos as formas físicas, o leão. Outro era a águia. Outro era o boi. E outros eram figuras humanas. Quem são estes 4 em termos bíblicos? Como? São, mas estas 4 figuras, estas 4 representações que hoje temos na arqueologia são o quê? As 4 faces de quem? De Lúcifer, dos querubim. Leiam Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10. Está lá, as 4 eram aqueles querubim que tinham 4 faces. E as 4 faces eram estes 4 animais. Quem era Lúcifer? Satanás, o diabo, que se fazia representar por ele próprio na Pérsia. Por isso é que é chamada a terra da confusão. É que aquilo adorava tudo o diabo. E é por isso que Deus manda Abraão sair do país onde quem é adorado não é ele próprio, mas é Satanás. E vem por aí abaixo. Mas estamos a ver que aqui, quando se nega a historicidade da Bíblia, aqui vemos que nestas coisas pequeninas que são ensinadas na Bíblia, se tivermos atenção ao pormenor, vemos que o que se passa não é mais do que o grande conflito entre Deus e o diabo, logo no princípio, e naquela terra que nos é descrita no livro de Gênesis. Se forem estudar a história antiga, dizem logo que isso são mitos. Mas é que estas coisas, eu tenho fotografia da escultura destas formas que mencionei. Isso existe, isso está na arqueologia. Se quiserem ver miniaturas, não é bem, mas tipo cópias dessas coisas, vão ao Museu de Berlim, que é o mais perto. Mas tudo isso está representado numa história que é contestada por um lado pelos historiadores, mas não se pode dizer que não é verdade porque estão ali as evidências nas esculturas. O que é que eu estou a procurar introduzir quando lemos Esdras e Neemias? Estou a dizer que quer a Pérsia, Babilónia, Medo-Pérsia, Irão, o que quiserem, tudo começou ali no rio Eufrates, no rio Tigre, tudo isto não só está na Bíblia, mas está na história. E história até hoje. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ali teve lugar qualquer coisa. Se há país, e eu não vou entrar em política, nem me interessa, mas se há país que ameacem desta semana a existência de Israel, é o Irão. Porque nós estamos aqui mais do que num conflito entre as forças de um lado e as forças do outro. E deixemos a política de lado, que não nos interessa para nada. Mas é verdade que até hoje o que se está a passar na história é o cumprimento de alguém que quer ser o rei da Babilónia. Babilónia, nas traduções que quisermos até hoje, está a dizer uma área que é contrária, confusão, que é contrária a uma cidade que é a única cidade que aparece na Nova Terra. Qual é? Jerusalém. Que é onde tudo está a passar. O que é quer dizer Jerusalém? A cidade da paz. Que é a única cidade na Bíblia onde Deus diz: orai pela paz em Jerusalém. E é a única que aparece na Nova Terra. Não aparece Babilónia, não aparece Roma, não aparece Nova Iorque, não aparece nada. Aparece a cidade de Jerusalém, mas é nova. Não é com buracos. E é de ouro.
não é de pedras. Então, aqui, a primeira introdução, ver que as coisas, os nomes, os lugares que existem no princípio da história da Bíblia, se vêm a repetir no tempo que estamos a estudar este trimestre, de Esdras e Neemias. Eu não sou muito Zorobabel e peço desculpa por uma razão. Nós temos aqui na nossa lição Ciro I, Ciro II, Cambises, Dario, Xerxes, Artaxerxes. A maior parte destes nomes não são conhecidos na história, têm outros nomes. E o que não quer dizer que não existiram, quer dizer é que estamos a falar em hebraico, em aramaico ou estamos a falar em persa. E há certos nomes que correspondem a certos nomes que nós não sabemos. E como penso que não vieram para aqui, a esta igreja, hoje de manhã, para saber a diferença entre Ciro e outro nome, não acho que não nos leva a parte nenhuma, vou-vos só dizer que há dois retornos, em português retornos, dois regressos do povo de Israel que está cativo em Babilónia. Há dois regressos. Um é o que aparece na lição de hoje, nos anos 550, 530 antes de Cristo. Depois, essa não nos interessa muito para termos históricos. A que nos interessa mais é a do tempo de Artaxerxes I, que é, na Bíblia, não se chama Artaxerxes I, chama-se Assuero. Bom, Asverosh. Mas esse senhor, eu gosto muito daquela história do Assuero, porque sabem que ele não era o presidente da República que dá beijos aos cidadãos. Era um homem que olhava para alguém como nós e não gostava de nós e tinha o poder de nos mandar cortar a cabeça sem apelo e não havia jornais para dizer que tinha cortado a cabeça. Ele tinha poder absoluto sobre os seus cidadãos. Esta é a questão do rei da Pérsia. E lembram-se quem é que trabalhava para ele, que era um copeiro. Era uma coisa muito importante, aquele lugar, porque o copeiro é aquele que podia pôr veneno na bebida do rei. E se ele lá punha um bocadinho daquilo que matou, por exemplo, o Sócrates, a pessoa morria mesmo, de forma que ele tinha de ter grande confiança no copeiro. Já no Egito vai aparecer a mesma coisa. O copeiro era a pessoa mais importante que havia ali. O copeiro. E ele andava alegre ou triste? Ali não é uma questão de ser obrigado a andar alegre. Porque nós às vezes dizemos nas igrejas que devemos andar alegres. Pois, mas se estivermos tristes, andamos a ser hipócritas porque não andamos alegres. A alegria e a tristeza não se fabricam. Mas aquele homem aparentemente era alegre na sua maneira de ser. A tal ponto que um dia esteve triste. Um dia. E porquê? Não vem na lição, mas vai vir. Mas ele andava triste naquele dia e sabem que foi de tal maneira que o rei que recebia a bebida dele dizia: porque é que estás triste? Para o rei que não tinha sensibilidade humana como pensamos que é a nossa, pensamos, se calhar tinha mais, mas não tinha, e que lhe pergunta porque é que ele está triste, o que é que está a dizer? Tu, quando costumas andar alegre, hoje tens qualquer coisa. E o que é que ele tinha? Estudo das promessas de Deus. E qual era a promessa de Deus? Vocês vão para a terra de onde saíram durante quantos anos? 70 anos. Notem que agora há várias coisas de 70 anos que estão a celebrar-se, quer no mundo ocidental, até... Eu vi o programa do que se celebra na China de 70 anos, impressionante. Porque cada país tem a sua interpretação das datas em que estamos. Isto para nós como adventistas creio que tem importância. É que não são só os que estudam a Bíblia, até os muçulmanos, até os chineses e por aí adiante,
sabem que estamos a chegar ao fim dos tempos. Esta é uma das lições que nós podemos aprender por comparação com o que se passa no resto do mundo. Então, o que é que nós estamos aqui a ver? Estamos a ver que temos um homem que trabalha e que um dia está triste. E quando ele está triste, toda a gente sabe, até o rei sabe que ele está triste. Isto talvez seja uma lição para nós, que eu aqui em Setúbal, a frase que ouço mais é: ontem fui ao médico. E outra que ouço muito é anteontem. É que as pessoas passam a vida a falar da saúde. Quando o servo, o copeiro, está triste, diz logo: porquê é que estás triste? Pois há uma outra lição que não vem aqui, mas eu queria que nós, especialmente as pessoas que vêm pelas primeiras vezes à Igreja Adventista, saibam que esta igreja não nasceu de enganos. Ela nasceu de estudo destas datas. Qual é a data principal de tudo o que estamos a estudar este trimestre? Não é 500, é 457. E qual é a importância dessa data? Temos o pastor que disse Quer dizer, se nós lermos o conteúdo da nossa lição de hoje, isto tudo começa em 539. Estamos uns 80 anos antes. O que é que isto quer dizer? Há 2 regressos a Jerusalém. É que sair, destruir é fácil. Mas depois refazer não é. Há quem não queira. Há quem não queira. E nesta primeira leva de gente que volta para Jerusalém, eles voltam e o que é que fazem em Jerusalém? Nada. Não fazem nada. Só 80 anos depois é que no tempo do nosso Artaxerxes, o Assuero, por influência do copeiro e por influência de Esdras, se vai agora, com a espada numa mão e com a trolha na outra, se vai reconstruir Jerusalém. Porque não é assim tão simples, não é Deus abrir o caminho todo e chegam ali e está tudo à espera. Não estão. Eles têm de lutar. Isto não faz lembrar a nossa vida. Quando pensamos que aceitamos a Jesus Cristo, está tudo muito bem, pois está. Mas em mim tereis aflições. Essas aflições não vêm normalmente como outras quando a pessoa não segue a Cristo. Mas quando segue tem aflições especiais. Mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esta também é uma das lições que nós podemos tirar do que se passa dentro... Porque isto diz um provérbio do povo que as moscas mudam, mas a porcaria é sempre a mesma. E, pois, hoje não se chamam Assueros, não se chamam Xerxes, mas chamam-se outros nomes, mas o que é certo é que o que está na obra, a obra, faz o mesmo connosco hoje e com este mundo. Muito bem, então nós estamos aqui numa questão importante, que é a do regresso do povo de Israel para a terra palestina. E sabem que houve, como há hoje, Jesus disse que vai haver, isto é uma coisa que a Igreja Adventista não fala, mas geralmente, mas que está na Bíblia, diz que vai haver a vinda de um falso Messias. Ainda vai haver um Messias que diz que é Messias, um Cristo, um Jesus, o que quiserem. E como é que nós sabemos que aquilo vai ser falso? Ele não traz aqui sou falso. A lei ao testemunho. Mas ainda outra razão. Exatamente. O que
a vinda de Jesus será vista por todos e vai haver uma aparição que não é vista por todos. Cuidado, porque vai haver manifestações como há agora, falsas, do sobrenatural. Eles gastam um dinheirão, eles, cientistas, entre aspas, gastam um dinheirão para saber se há outros mundos habitados. Isto é que é o interesse, gasta-se o dinheiro dos impostos em certos países para saber se há mundos habitados. Ah, sim senhor, e até muitos, mas não pensa que os vão encontrar. Se querem encontrá-los é muito simples, não é preciso gastar dinheiro em foguetões, é apenas estudar a Bíblia e crer que Jesus virá em breve e vai nos levar todos para a terra prometida. Esta é a promessa de graça. As pessoas guardam o ouro, a rua tem ouro de graça. É que Deus dá-nos tudo, tudo está previsto por Deus para nós, sem gastarmos um centavo. Pois andam os povos a querer saber se há, e se há ovnis, e se há outros habitantes, e se há avatares. Tudo isso está a entusiasmar a multidão e os jovens. Mas na realidade, quando Jesus vier, todo o olho o verá. E não é preciso gastar dinheiro, nem precisam de ir à televisão ver se ele está a vir, porque a televisão nessa altura não serve para nada, se é que ainda existe. Prezados irmãos e prezados amigos, especialmente aqueles que vêm à igreja pelas primeiras vezes, esta introdução àquilo que vamos estudar durante o trimestre serve para nós entendermos que na pré-história, antes do dilúvio, no tempo do exílio do povo de Israel, estas coisas passaram-se e não são lendas, não são histórias. Estas coisas passaram-se e estão lá para que nós tenhamos confiança que aquele que soube pôr lá Nabucodonosor a comer erva, mas soube pôr um Ciro a fazer a sua vontade, e soube pôr lá um Artaxerxes a olhar para o Neemias e dizer: o que é que tu tens, que estás triste. Este Deus que soube entrar no coração das pessoas é o mesmo que dirige as coisas hoje. Muita gente, jovens especialmente, jovens e não jovens, nós somos todos jovens, não é verdade? Mas hoje perguntam: se houvesse Deus, não aconteciam estas coisas. E quantos põem em causa a existência de Deus? Pois, pomos em causa a existência de Deus. O que não pomos em causa é que há um inimigo de Deus. E esse inimigo é que faz estas coisas todas que nos fazem sofrer. Em hebraico, a palavra sofrer é uma palavra curiosa, porque o sofrimento não é propriamente a palavra que aparece no Antigo Testamento. Lisbol ou Saval é da Savlanut, que quer dizer paciência. É curioso que a Bíblia transforma o sofrimento em paciência. Sofrimento todos sabem, o Buda já dizia que viver é sofrer. Mas ter a paciência nem toda a gente a tem. Mas a paciência é aquilo que é dado por Deus para suportarmos o sofrimento. E essa é uma lição que pode estar muitas vezes. As pessoas que vêm à igreja, não vêm à igreja para ouvir falar do Artaxerxes. De certeza, ninguém aqui veio hoje a dizer: deixa cá ver o que é que ele vai falar do Artaxerxes. Não vou. Mas o que nos interessa é saber como é que eu hei de viver quando as coisas estão todas erradas. Como é que eu posso sobreviver ao sofrimento? Como é que eu posso encarar o que me rodeia e ainda crer em Deus? Essa é uma das lições que nós precisamos de aprender, é que Deus ainda controla este mundo. Não é a vontade dele. Se lerem o livro de Lamentações de Jeremias, lá diz que não é por vontade de Deus que nós sofremos. Mas o sofrimento depois é sublimado, é levado para mais saber suportar, mais vitória, mais confiança em Deus. Mas este é um dos mistérios da vida. As religiões pregam que, irmãos, eu não gosto de pregar isso. Irmãos, nós
pecamos e nós devíamos fazer isto e devíamos... Eu sempre pergunto quem é a culpa disto ou daquilo, dizem sempre que é nossa. De forma que nós somos uns adventistas culpados do sétimo dia. Se querem um povo que se sente mais culpado com a Bíblia que conhece, é o povo adventista. Ainda agora, quando foi estas manifestações dos 70 anos da China, nunca vi gente tão alegre como o povo chinês a dançar, todos com um grande sorriso e a dizer: se os budistas são assim, gostava de ver isso cá deste lado. Se calhar é por sermos cristãos. Havia um que era vegetariano e que tremia todo: eu sou vegetariano. E assim, então se és assim, é melhor eu não ser também. E nos cristianismos não tenho a certeza que às vezes eu sou cristão. Oh, Senhor, arranja lá uma cara diferente para seres cristão. Bom, alguns de nós nascem já com uma cara, isso não se pode transformar. Mas, na realidade, o que nós temos aqui são lições que vêm para o nosso tempo. Há momentos, alguém mencionou, pastor, que o 457 é o princípio, e vamos repetir, de quê? O que o pastor disse, da profecia, predição. Eu gosto mais de predição, porque profecia é sempre a palavra de Deus. Mesmo que ele diga alguma coisa para hoje, é profecia. Quando predição é que está a anunciar o futuro. Bom, mas profecia. É a profecia das 2300 tardes e manhãs. Mas é a profecia também de quê? É que as 2300 tardes e manhãs é uma interpretação adventista, não sei se sabem. Não é de toda a gente. Mas há outra interpretação que é de toda a gente que estudou o assunto, incluindo a Igreja Católica, Protestante, o que quiserem. 457 é o quê também? O princípio das 70 semanas. É que a importância é que as 70 semanas dizem respeito a algo que já se passou. As 70 semanas, 7 vezes 10, dizem respeito ao princípio de uma data que vai coincidir com a vinda do Messias. E há muita gente, ao longo dos séculos, que tem estudado e compreendido esta interpretação que é em geral dada. Em geral, não digo que são todos, mas é importante saber que Jesus, quando Jesus veio a esta terra, nasceu, diz que foi quando, em termos de tempo? Na plenitude dos tempos, quer dizer que isto estava escrito com datas. Jesus veio a primeira vez com datas e a segunda virá sem que nós o saibamos. Isto é importante, porque na primeira vez, a primeira vez que vem o Messias à Terra, vem numa data a cumprir e que está escrito. Quando agora o povo de Israel está no cativeiro, está em Babilónia, o que é que eles estudam? Quem é que estuda? Jeremias, Daniel, eles estudam. E estudam o quê? O fim de quê? Dos 70 anos. O fim dos 70 anos. Reparem que estamos aqui com 70 anos e depois vamos começar com 70 semanas. E depois vamos começar com as 2300 tardes e manhãs, que está relacionada. Tudo isto, quando pomos as coisas juntas, vemos que não está ali nada inventado. 70 anos. Portanto, e vem o povo de Israel novamente para Jerusalém. Tudo bem. E Jesus vem a Jerusalém. Orai pela paz em Jerusalém. Hoje, e eu não posso falar de política, portanto há aqui uma parte importante que se está a passar no nosso tempo, mas que tenhamos os olhos abertos, porque temos com cumprimento, novamente, das coisas que Deus disse na sua palavra, em relação ao fim do tempo dos gentios
e o fim do endurecimento do coração dos judeus. Tudo isto tem, hoje, significado mais do que nunca. Mais do que nunca. E dizia-me um professor que tive em Jerusalém, David Flusser, ele dizia: o único grupo cristão que tem um diálogo com o povo judeu é a Igreja Adventista. E porquê? Porque nós somos os únicos que temos o sábado, dos cristãos. Somos os únicos, enfim, que nos consideramos um Israel espiritual. E somos dos poucos que não somos antissemitas, espero. Mas ele dizia, no fim, quando o judeu receber a punição de ser antissemita, de ser judeu, a única maneira de saber se eles são judeus é pela guarda do sábado. E ele disse, se os cristãos adventistas vão ser apanhados na mesma rede, porque pensam que são os mesmos. E depois é nos problemas que os judeus e os cristãos vão comparar notas e aceitar o Messias. Isto era a profecia que ele me fazia, ou a predição que ele me fazia, em 1977, 78. Já lá vão uns anitos. Mas nós estamos a viver tempos controlados por Deus. Esta é a realidade dos factos que nos ajudam depois a estudar a questão. O que é que interessava normalmente quando estudávamos Esdras e Neemias? O que interessava, além do comportamento de Neemias perante o rei, vieram militares, oficiais da Itália, não sei de onde, lá para darmos status, só para fazermos este seminário sobre Esdras e Neemias. O que interessava, o que me pediam que fizesse interessar, era o comportamento militar diante das autoridades, entre outros. Foi um dos fatores. Outro fator que interessava era a maneira como construíram Jerusalém. Porque Jerusalém, para nós, tem um significado. Para os militares, naquele tempo, tinha outro, que era reconstruir a Europa depois da Guerra Mundial. De forma que havia por ali uns paralelos. E em vez de virem à força os americanos para a Europa resolver os problemas todos, eles vinham e levassem a Cristo também, não apenas as armas e as bombas atómicas, mas levassem a Cristo ao europeu. Sabem que a Europa é um continente que passa por ser cristão, mas ainda há pouco ouvi alguém, e que não era dos maiores cristãos que há, dizer, a Europa tem o nome de cristão, mas de cristianismo é que não tem nada. E isso é bom e é mau. Claro que é mau se não tem a Cristo, mas cuidado que em breve vai haver uma renovação da Europa que pode levar a Cristo ou não. Eu lembro-me agora há anos, quando o Papa Bento XVI, creio que ele era, nós conhecíamos melhor como Ratzinger, o cardeal Ratzinger, mas quando ele saiu, quando ele se jubilou, ainda está vivo. E quando ele saiu, sabem o que é que ele disse que ia fazer o resto da vida? Alguém se lembra? Isto não está na lição. Mas ele disse que ia estudar Daniel 2. Ele disse isto. E porquê? Porque o que ele está interessado não é a dar a interpretação, talvez, que nós demos. Ele está interessado porque um ponto nós sabemos, que Daniel 2 fala da impossibilidade de unir de maneira sólida o quê? O metal e o barro. E quem é o metal é o governo, os governos. E quem é o barro? E o que ele queria era saber, ele dizia mesmo, qual é o papel da Igreja, no caso dele, católica romana, dentro da política europeia. Essa é a grande questão que ainda não está resolvida por ninguém, mas que aí virá. E em breve. Quando alguém pensa, porque eu já vi na televisão, os sábios que nos dão as notícias, tirar uma estrela da bandeira europeia por causa da saída da Inglaterra. Lamento muito, mas quantas estrelas estão lá? São 12. E a saída da Inglaterra não é uma das 12. De forma que vão continuar as 12. Nós somos 27. Na Europa, com a saída deles, fica 26, creio eu, à volta disso.
mas não se tira uma estrela, porque aquelas 12 estrelas não são os países da Europa, são as 12 estrelas marianas do culto à Virgem Maria na Europa. Essa é a grande realidade europeia que o nosso Sr. Ratzinger está a procurar estudar e saber como é que isso vai ser agora posto em prática nesta Europa. São coisas que às vezes nós que passamos por conhecer a Bíblia nos esquecemos. É que este mundo não está sem governo. Não é o presidente de Bruxelas ou de Frankfurt, de Estrasburgo que manda. Quem manda aqui nesta terra não está sem governo, é o nosso Deus. Ele é aquele que dirige os povos. E nós precisamos de saber isso. Não apenas como adventistas, como cristãos, como cidadãos, como filhos de Deus. É Deus que nos dirige, não é o homem. Então, temos aqui na nossa lição um aspecto que é citado de Esdras, a importância da educação. Claro que estes termos em português, vindos do inglês, não é nada do que está exatamente na Bíblia, mas aparenta-se. Aqui na educação é fazer o quê? O liceu e não sei o que mais e tal. Aqui a educação, a palavra para a educação anda à volta, em hebraico moderno é à volta de madá, mas quer dizer laboratório. E um laboratório é onde se põe em prática muita coisa e se chega a algumas conclusões quase sempre falsas, mas o falso é bom para continuar a estudar, porque se fosse definitivo já não estudavam mais. E assim nós estamos nesta situação, a importância do conhecimento. Por exemplo, na Bíblia nós temos a Torá, em hebraico, toda a gente conhece o termo, mas o que é que quer dizer? Nas traduções do Novo Testamento é a lei, não é? É a lei. Mas não é a lei que lá está, em hebraico. O que lá está é o caminho. Quer dizer, o que está por detrás do que nós chamamos a lei é o caminho. Jesus não disse eu sou a lei, a verdade e a vida. Disse eu sou o caminho. O caminho. Jesus é aquele que nos mostra o caminho. E a verdade o que é? Fala-se que a verdade vos libertará. O Pilatos perguntou o que é a verdade, mas o que é a verdade? A verdade, acima de tudo, é uma pessoa, não é uma doutrina. A palavra hebraica para verdade, alfa, emet, alfa, primeira letra, última letra, tav, e a letra do meio, M. Entre o princípio e o fim tem o M, que é Messias, Mashiach. Quer dizer, a verdade, do princípio ao fim, não é mais do que o conhecimento do nosso Salvador. O resto é verdade, mas não é a verdade. Há muita coisa que podemos dizer que é verdade, mas não é bem isso. Bom, já uma pergunta de conhecimento geral. Na Bíblia aparece, num versículo de Jesus, ele fala de um Abel que morreu, o sangue de Abel. Sabem onde é que isso se encontra? Está no Novo Testamento, certamente. E depois diz de Abel a Zacarias. Sabem quem era Zacarias? Alguém sabe? Quem era o Zacarias que aparece no sangue de Abel até Zacarias? Toda a gente sabe o que é Abel, depois o Zacarias, bom, devia ser algum. Alguns até pensam que era o Zacarias do tempo de João Batista. Não é. Até porque ele não morreu no templo. E este morreu. O sangue de Zacarias. Foi um homem que foi morto. Quem é ele? Qual é o primeiro livro da Bíblia? É? Bem, toda a gente sabe que é Gênesis. E qual é o último? Não me digam que é Malaquias, porque não é. Se pegarem numa Bíblia hoje, não trouxe Bíblia hebraica, mas a Bíblia hebraica, no tempo de Jesus,
No nosso tempo, o último livro da Bíblia é Crônicas. E em Crônicas aparece precisamente esse Zacarias que foi morto. Para que é que isto serve? Serve para saber que a Bíblia, no tempo de Jesus, era a mesma Bíblia hebraica de hoje e a mesma Bíblia nos tempos antigos. Porque o último livro a ser escrito no Antigo Testamento foi o livro de Crônicas. E quais são os dois últimos profetas no Antigo Testamento? Bom, estou a dizer mal. Quais são os dois últimos livros de profetas? Esdras e Neemias. Porque o Malaquias e o Zacarias já existiam, mas estavam dentro dos profetas. E depois passam a ser os últimos livros do Antigo Testamento. Para que é que isto nos interessa? Para nós vermos que o Esdras e o Neemias, que nós vamos estudar, são precisamente os últimos livros, a última mensagem do Antigo Testamento. A partir daí temos anos que já não há a escrita da Bíblia. Flávio Josefo explica que não há mais livros dentro do cânon a partir do Esdras, Neemias e de Crônicas, porque não há profeta vivo. Isto é importante. E porquê é que é importante? É importante para nós sabermos, em primeiro lugar, que a Bíblia que Jesus tinha é a mesma de hoje. Se pegarem numa Bíblia hebraica, o último livro é Crônicas, não é Malaquias. Quer dizer, é a mesma. Agora, eu hoje não trouxe, porque é muito grande, mas há um manuscrito que sobreviveu a um incêndio em 1947, que é chamado o manuscrito de o Códex de Alepo. Alepo aparece nas notícias, é na Síria, como sabem. E aquilo, uma parte daquela Bíblia ardeu. Os 5 primeiros livros arderam. Daniel ardeu. Muita coisa ardeu. E nós vamos dizer, então Deus não tem cuidado da sua palavra? Então aquilo era o livro mais fidedigno para fazer uma Bíblia, é o Códex de Alepo e desaparece. Em 47. Dias depois, Suknik, que foi o pai de Igal Yadin, atravessou a fronteira, que naquele tempo ainda era fronteira, entre o que ia ser Israel e o que era árabe. Ele atravessou e o que é que ele levava debaixo do braço? Uma parte dos manuscritos do Mar Morto. Escritos quando? 2 séculos antes de Jesus Cristo. Ou seja, Deus deixou arder uma Bíblia que data do século XII para nos dar uma de 2 séculos antes da sua vinda. O que é que isto mostra? É que por detrás destes livros está um Deus que zela pela sua palavra. Estas são as lições preliminares que nós podemos tirar do estudo da palavra de Deus. São lições preliminares que nos mostram que andamos num barco à deriva, mas que aquele que dirige o barco está vivo e sabe para onde é que vamos. E sabe para onde é que vamos. Eu gosto das horas, nasci, ou vivi, ou cresci, ou trabalhei em países onde os relógios ainda são feitos, depois vieram os japoneses. Mas as horas, gosto delas, de forma que Deus nos abençoe no estudo destas lições, porque isto tem muito, mas que esta introdução sirva para nós termos mais gosto pelo estudo da palavra de Deus e mais certeza, como diz o hino, eu sei em quem creio e estou bem certo que é poderoso. Esse que nós cremos, que nos dirige e que é o nosso Deus que nos salvará. Amém.